Olá, jovens! Como é que estão vocês? Tudo bem? Eu estou tranquilo, mas na realidade, com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de nós nos encontrarmos novamente nas aulas presenciais. Por enquanto, eu fico por aqui apresentando os temas da geografia. Meu nome é José Orlando Otero, sou professor da oitava CRE, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Vamos falar de um assunto sobre a formação territorial do Brasil. Vocês sabem que o Brasil é um país de dimensões continentais. Para vocês terem uma ideia, metade da América do Sul é o território brasileiro. Só que o território brasileiro não foi assim logo que chegou a esse tamanho. Houve uma evolução de formação do território brasileiro. Então, isso tudo tem a ver com a colonização portuguesa, a partir de 1500, a partir praticamente no início do século XVI. Então, a formação do território brasileiro começou no século XVI, quando os portugueses ocuparam parte da América, que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, passava a lhes pertencer. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo entre Portugal e Espanha, aonde eles estabeleceram o seguinte: terras a leste pertenceriam a portugueses, terras a oeste pertenceriam aos espanhóis, quando eles começaram a colonização da América. Vocês sabem que a América do Sul, o único país da América do Sul que fala a língua portuguesa, somos nós, o Brasil. Então, esse Tratado de Tordesilhas dividiu o Brasil dividiu a América em duas partes. Dividiu a América portuguesa, a leste, e a América espanhola, a oeste. Esse foi o Tratado de Tordesilhas. Naquela época, essas terras eram habitadas por centenas de povos indígenas, de diferentes nações. Com a ocupação portuguesa, muitas transformações ocorreram nesse território, ao qual se deu o nome de Brasil. Bem, o nome Brasil se deve a uma árvore. Vocês já sabem que essa árvore chamava-se pau-brasil. Era uma árvore que era muito encontrada na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma vegetação que, no passado, ela se estendia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, beirando o litoral. A Mata Atlântica ela está, em sua grande parte, posicionada próximo do litoral. Com o passar do tempo, essa Mata Atlântica ela foi sendo devastada. E hoje, de 100% dela no passado, só temos apenas em torno de 12% da sua área de ocupação. E esse pau-brasil era uma árvore nativa dessa Mata Atlântica. E era uma árvore de intensa exploração dos índios. Por quê? Porque quando ela era colocada em uma determinada solução, colocada em um determinado líquido, soltava um líquido avermelhado e servia para pintar tecidos, para atingir tecidos. Os portugueses gostaram dessa árvore e começou o primeiro ciclo econômico do Brasil, que foi o ciclo do pau-brasil, e colocaram os indígenas para essa extração. No primeiro momento, os portugueses tinham relações comerciais, tinham relações de comunicação com os indígenas, porque eram os verdadeiros povos que ocupavam o nosso território. Eram os povos locais. Mas não era apenas um povo indígena. Haviam centenas. Nós vamos destacar alguns povos indígenas principais. Então, esses povos indígenas principais, que vocês já devem ter ouvido falar, são os tupis, guaranis, caraíbas, cariri, tucano e mais uma centena de povos ao longo do território, quando os portugueses chegaram e estabeleceram o primeiro contato. No início, estima-se, calcula-se, que eram em torno de 3 milhões que ocupavam o Brasil. Centenas de povos indígenas, eram 3 milhões de habitantes, devido à ocupação territorial portuguesa. E, posteriormente, as demais ocupações territoriais de outros povos, esses povos indígenas, hoje, são calculados em torno de 517 mil pessoas. Então, ao invés da população indígena ela aumentar, ela diminuiu. Significa que ela ou foi misturada, miscigenada, houve, no caso, casamentos entre índios brancos e negros, ou elas, de uma certa forma, foram exterminadas.
Isso aí é uma situação que é muito debatido com relação ao que ocorreu com os nossos povos indígenas. Eles cederam lugar à colonização portuguesa, porque os portugueses eles eram mais fortes militarmente do que os indígenas e começaram a dominar o território. Então, esse foi um primeiro momento de ocupação, e a ocupação brasileira se deu aonde? Tá? Do território brasileiro. Se deu no litoral. A primeira área a ser ocupada foi uma região próximo de Porto Seguro, na Bahia. Então, observaram a região, tá? E começaram a estabelecer um tipo de colonização litorânea. Por que no litoral? Porque se realizava a produção, e essa produção era voltada para atender às necessidades da metrópole, que era justamente Portugal. É quem dominava, é quem começou a empreitada. Aqui nós temos essa linha, para vocês compreenderem. Essa linha é uma linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Então, teoricamente falando, no acordo que foi feito entre Portugal e Espanha, o lado oeste, esse lado esquerdo, aonde está a minha seta, é território espanhol. E esse lado direito é território brasileiro. Vocês sabem, território português, de ocupação portuguesa. Vocês sabem que o Brasil não é assim. Vocês já viram o mapa do Brasil? Nós estamos estudando como é que foi a evolução, a expansão territorial do Brasil. O Brasil começou no século XVI dessa forma, litorâneo, no litoral, para destaque em algumas cidades. Tá? Porto Seguro, Salvador se tornou a capital do Brasil, São Vicente, São Paulo. Nós temos aqui Olinda, em Pernambuco. Nem existia Recife, era Olinda. Então, essas foram as principais primeiras cidades, as cidades mais antigas do Brasil. São Olinda, Salvador, Porto Seguro e São Vicente. Foram os primeiros núcleos de ocupação. E esses núcleos de ocupação se deu através da atividade extrativa, da retirada de frutos que a floresta pudesse oferecer. No início do século XVI, a ocupação portuguesa das terras, que hoje compõe o território brasileiro, restringia-se uma parte da faixa litorânea, onde primeiro desenvolveu uma exploração intensa do pau-brasil. Madeira abundante, nessa região muito valorizada no mercado europeu, por sua boa qualidade e utilidade. O povoamento, de fato, somente se iniciou com a introdução da lavoura de cana-de-açúcar e de engenhos, que transformam a cana-de-açúcar, sobretudo no Nordeste e no litoral paulista. Um engenho, falando para a nossa realidade atual, um engenho nada mais é do que uma fábrica de produção de açúcar. Havia a retirada da cana-de-açúcar, e essa cana-de-açúcar ela era processada, não levava a cana-de-açúcar, no caso in natura, no caso vegetal. Eles processavam essa cana-de-açúcar nos engenhos e colocavam-se, no caso, em uma produção de açúcar já finalizada, para que a exportação para a metrópole portuguesa ela fosse mais facilitada. Tanto é que o açúcar, por muito tempo, foi chamado de ouro branco, devido ao alto valor comercial que tinha o açúcar. Tanto é que nós estamos numa área próxima a nós, chamada Realengo, Real Engenho, ou seja, Realengo, tá? Justamente era um engenho, uma fábrica de produção de cana-de-açúcar. Então, o Brasil ele começou no litoral e o objetivo inicial foi a exploração do pau-brasil. Eles praticamente, nesse primeiro momento, devastaram bastante a floresta da Mata Atlântica para retirar do pau-brasil, porque o pau-brasil era uma árvore muito apreciada. E não é à toa que o nosso país chama-se Brasil. Brasil é originário de árvore. Depois veio um segundo momento. Foi no século XVI. Tá? No século XVI, nós podemos observar o seguinte. Vocês já observam, tá, que os portugueses já começam a ir para o interior, eles já começam a cruzar o Tratado de Tordesilhas. Tá? Essa área aonde a minha seta está indo, representada pela coloração verde, tá? Essa área é a área da floresta amazônica. Tá? E a floresta amazônica tinha muitos frutos da região equatorial, como, por exemplo,
castanha do Pará, açaí, árvores, frutos, peixes. Existia uma riqueza vegetal e animal muito exuberante, até hoje existe. Okay? Então, o que os portugueses fizeram? Eles começaram a invadir, entrar, começam a quebrar o Tratado de Tordesilhas e começam a se interiorizar. Por onde? Pelo Rio Amazonas. Quem não conhece, ou já ouviu falar, ou já viu imagens na TV, o Rio Amazonas, tá, é um rio que é facilmente navegável. Tá? E às margens do Rio Amazonas existe uma floresta muito rica. Então, o Brasil começa a se interiorizar. E no Nordeste brasileiro, a cana-de-açúcar, a principal lavoura comercial, ela é voltada para exportação, e próximo ao Nordeste brasileiro, próximo ao litoral, nós temos uma atividade de pecuária, de criação de animais. Essa criação de animais, elas eram voltadas para atender os engenhos de cana-de-açúcar do litoral. Então, no século XVI, teve início a ocupação mais intensa do território, com a introdução da pecuária na colônia. As criações de bovinos tinham por finalidade auxiliar o trabalho dos engenhos e alimentar a população das regiões açucareiras. A pecuária foi instalada em áreas do interior, onde as terras não eram propícias a lavouras de cana, como a região do semiárido nordestino. Então, aqui tem 3 pontos. Primeiro ponto, tá? O gado bovino, ele servia como, no caso, uma atração animal. Como assim? Para moer a cana, como você vê, por exemplo, fazer caldo de cana, existe uma máquina, todos já viram isso, tá? Ou aquela Kombi que tem aquela máquina, ou justamente uma pastelaria, ele liga a eletricidade, coloca o caldo no moedor e já sai o caldo. Mas naquela época não tinha essa máquina. Como é que se moía a cana? A cana era moída através da tração animal. Como assim? Colocavam bois, tá? Com uma estrutura de moagem, aonde os bois ficavam andando em círculo, e esse movimento em círculo iam triturando a cana-de-açúcar. Não havia, obviamente, o contato nem do boi nem com a cana. Eles colocavam numa estrutura de madeira, onde eles ficavam girando em círculos, obviamente, e moendo a cana. Então, o boi ele foi utilizado como tração animal, como energia, para moer, no caso, a cana-de-açúcar. Ao mesmo tempo, esses animais serviram de alimentação, porque as terras eram terras maravilhosas para o cultivo da cana. E eles não iam perder tempo com pastagem. Então, o que foi ocorrendo com o passar do tempo, eles começaram a entrar em terras do interior do Brasil, no chamado semiárido nordestino. O que é um semiárido? É uma área que apresenta uma pequena quantidade de chuvas. Tem chuva? Tem, mas não é uma área que chove muito. É uma área que é marcada por períodos de seca. Então, vocês podem observar pelo mapa que existem 2 frentes. Uma frente aqui, 3 frentes. No litoral, já está dominado o litoral pelos portugueses, produção voltada para exportação, produção de cana-de-açúcar voltada para atender o mercado português, começa a dominar o interior com a pecuária, com o objetivo de fornecer animais e fornecer alimentos para o litoral, e uma outra frente de ocupação justamente da floresta amazônica. E essa floresta amazônica produzia um tipo de produto que, na época, era denominada drogas do sertão. O que são drogas do sertão? Produtos nativos da floresta amazônica, como cacau, baunilha, urucum, extratos extraídos pelos exploradores e usados como condimentos. Então, ou seja, as drogas do sertão eram todos aqueles tipos de vegetais e até nem animais também que eram utilizados justamente para auxiliar na sobrevivência da ocupação portuguesa. Tá? Depois nós temos aqui a ocupação territorial do século XVIII. Vocês podem observar que o Tratado de Tordesilhas não existe mais. Antes, no século XVI e XVII, ainda tem o Tratado de Tordesilhas. Aqui, vamos voltar aqui rapidamente no mapa.
Ó, ainda tem um Tratado de Tordesilhas, século XVI. Século XVII ainda tem um Tratado de Tordesilhas, mas esse Tratado de Tordesilhas está sendo rompido pela penetração pelos rios amazônicos, pela colonização portuguesa. Atrás de quê? Atrás dos frutos que a floresta amazônica pudesse oferecer, a chamada droga do sertão. Já no século XVIII, vocês podem observar que o Brasil já está na sua conformação. Não tem nem mais Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas não existe mais. Ou seja, a colonização portuguesa já domina praticamente o então território brasileiro. Esse é o mapa, está faltando aqui o Acre, que daqui a pouco ele vai aparecer. Mas sem tirar o Acre, porque o Acre aqui já pertencia à Espanha, era colonização espanhola. Então o Brasil já começa a apresentar justamente uma nova formação territorial. Essa é a atual formação territorial brasileira. Durante o século XVIII, a ocupação do interior intensificou-se com a introdução da criação de gado no sul do território e com a descoberta de jazidas de ouro e diamante das regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, com o ouro das Minas Gerais e com o ouro de Goiás e com o ouro do Mato Grosso, a expansão portuguesa se dá pelo interior do Brasil. Eles saem do litoral e começam a dominar e estabelecer posição ao longo do território brasileiro. Aí nós temos aqui no mapa, tá? Nós temos aqui exploração de pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, pecuária, drogas do sertão e domínio espanhol. O domínio espanhol é essa parte que está aqui em cor lilás ou roxa. Aqui é o domínio espanhol. Tá? Então, o Brasil já começa a ter o quê? O Brasil já começa a dar uma forma maior. Nesse período, a capital sai de Salvador, passa para o Rio de Janeiro. Por que a capital sai de Salvador para o Rio de Janeiro? Porque descobriram as Minas Gerais. E Salvador estava muito longe das Minas Gerais. Era necessário controlar a exploração de ouro das Minas Gerais. Então, a capital sai de Salvador para o Rio de Janeiro. Aonde era a base do reino? Vocês conhecem a Praça 15, numa região chamada Paço Imperial. Ali era a base, ali era o centro de governo da então colônia portuguesa. Tá? Depois nós temos aqui o século XIX. Esse século XIX veio a independência do Brasil. E aí o Brasil já está consolidado. A independência do Brasil se deu em 1822, no século XIX. Então, você já pode observar que a forma do território já está consolidada. O Brasil já apresenta essa formação. Ainda o Acre não faz parte do Brasil, porque o Acre só foi anexado em 1903, e aí fechou a conformação territorial. Então, o Tratado de Tordesilhas não existe mais. Com a ocupação das atividades econômicas, romperam o Tratado de Tordesilhas e foram ocupando o território, através do objetivo de retirar tudo que a terra pudesse oferecer. No século XIX, o Brasil tornou-se independente de Portugal, passou a construir um Estado soberano. A cana-de-açúcar perdeu sua posição de principal produto agrícola brasileiro para o café, introduzido em algumas áreas dos atuais estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. Então, a partir daqui, no reinado brasileiro, a principal atividade econômica era o café e, posteriormente, o fumo. Tanto é que a bandeira real brasileira, tá? Ela tinha justamente o quê? Ela tinha justamente o símbolo de um ramo de café e um ramo de fumo. E agora, nós temos a atual ocupação territorial do século XX e século XXI. Agora, eles colocam aqui, tá? Já o Acre. Vocês podem observar que o Acre já está composto na atual conformação regional do Brasil. Então, nós temos aqui, tá, o seguinte: desde 1903, quando se definiu o limite entre o Brasil e a Bolívia, no atual estado do Acre, o território brasileiro apresenta os mesmos limites. Então, o Brasil finalizou a sua expansão territorial em 1903, início do século XX. Durante o século XX, a atividade industrial tomou impulso no Brasil, baseada na infraestrutura e no capital, ambos obtidos com a produção de café
e apoiada na abundante mão de obra, que deixou o trabalho no campo para ingressar na indústria. Dessa forma, expandiu-se a rede rodoferroviária para atender a demanda industrial por transporte. Então, gente, vocês podem observar que ao longo de 500 anos, as atividades econômicas que aconteceram no Brasil, ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, pecuária, mineração, entrada na floresta amazônica, entrada da droga do sertão, ciclo da atividade cafeira e a industrialização, deu a atual conformação, a atual formação do território brasileiro. Então, hoje nós somos esse país-continente devido a essa questão histórica de evolução do território brasileiro. Bem, espero que vocês tenham gostado, ok? Estudem, façam suas atividades, que logo estaremos juntos, ok? Esse momento vai passar logo e não vejo a hora de podermos estar ali na sala de aula, podendo falar sobre os vários assuntos sobre o olhar geográfico. Obrigado por tudo aí, até a próxima.